Olá, tudo bem? Professor Demetrio na área, mais uma aula aí de Sociologia. Vem comigo? Hoje vamos retomar um pouco os conceitos de poder, bem como a divisão entre os poderes. Recapitular as divisões de poderes, o que é poder, ver as formalizações do Estado moderno, revisar elementos de análise política, resgatando os conceitos de Estado, de governo, de formas de governo. Uma aula extremamente interessante. Vamos nessa então? Começando com ela, vamos procurar responder essas perguntas aqui. O que significa Estado? Como você compreende a relação entre poder e Estado? Quais são os três poderes do Estado? Então, a gente vai responder essas perguntinhas ao longo da nossa aula. Vamos começar então com a definição de poder. Poder, segundo o dicionário, é possuir a capacidade ou a oportunidade de. Também é ter habilidade física, moral, intelectual de exercer influências sobre. Ser autorizado para ter permissão para. É a ação de governar um país, uma nação, uma sociedade, etc. Então tudo isso é a relação de fato do que é poder. São as capacidades de você influenciar, as habilidades, aquele cara tem poder, que poder bacana, o juiz tem um poder, o cara pita o pênalti lá na grande área, é decisão do juiz, é o poder do árbitro de campo, do juiz do direito, de um professor em sala de aula, de um pai e mamãe, de um responsável com seu filho, e assim por diante. E também as ações de governar um país, uma nação. Esse é o poder político propriamente dito, que cabe aos poderes, o papel de um deputado, de um governador, de um presidente, de um senador, de um vereador, e assim por diante. Legal? Então, o poder é um conceito fundamental na ciência política. Essa definição, segundo o pensador político Norberto Bobbio, é a seguinte: é a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos. Tanto pode ser referida a indivíduos ou a grupos humanos, como a objetos ou fenômenos naturais. Ou seja, é justamente essa capacidade de produzir efeitos sobre alguém ou sobre algo. Isso é poder. Muito próximo à concepção de Weber em relação ao poder. Certo? Vamos ver agora as divisões de poderes no Estado. Vamos pegar a ideia de Estado em relação ao poder. Na ciência política, o poder é recorrentemente relacionado à divisão de poderes. Nos governos, aquilo que a gente conhece muito bem, divisão do poder executivo, legislativo e judiciário, que são a tríade da concepção do que é o Estado e como que o Estado age conosco em relação a essas divisões de poderes. O precursor da ideia da divisão de poderes foi Charles de Montesquieu, o Barão de Montesquieu. A divisão entre os poderes autônomos entre si era a condição necessária para garantir a liberdade de um Estado e não ocorrer abusos por parte dos governos. Então ele surge justamente para conter um pouco abusos, por exemplo, como o poder absolutista, o poder absoluto na mão de um único rei, de uma única pessoa. Então a divisão dos poderes, ela contém esses abusos, ela dilui os poderes para conter abusos, ela racionaliza também melhor a função desses poderes. Essas são questões extremamente importantes. E entre esses poderes, vamos começar interpretando o poder executivo. O poder executivo implementa ou executa as leis, além da agenda diária do governo do Estado. Ou seja, o poder executivo é aquele que é responsável justamente por executar a lei que é feita pelo poder legislativo. Está na figura no município do prefeito, no estado do governador, na federação na figura do presidente. Já o poder legislativo legisla e cria leis, fiscalizando o poder executivo. Essas duas funções, então. Legislar, criar as leis e fiscalizar o poder executivo. Ou seja, o prefeito, o governador e o presidente, nas suas devidas esferas. Vota as leis orçamentárias, julga as pessoas como o presidente. Por exemplo, para julgar o presidente tem que ser o Senado e a Câmara de Deputados, nosso poder legislativo. Então temos o nosso poder legislativo no município, os vereadores. Qualquer município, maior ou menor que ele seja, vai ter uma Câmara de Vereadores. Temos no Estado uma Assembleia Legislativa,
onde ficam os deputados estaduais, que fazem as leis válidas para o Estado, e temos na federação, nossa federação, na verdade, ela é bicameral, né? Nós temos duas câmaras de instâncias legislativas, né? Que são a Câmara de Deputados Federais, onde ficam os deputados federais, né? E nosso Senado Federal, onde ficam os senadores. Bacana? E temos, claro, o Poder Judiciário, que julga de acordo com as leis criadas pelo Poder Legislativo e de acordo com a Constituição, né? Então, o Poder Judiciário é aquele poder que faz cumprir as leis, que estejam de acordo com a Constituição. Então, toda a criação de leis, ela tem que ser constitucional. Por isso que existem comissões, né, como a Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, né, que estão averiguando essas possibilidades. E temos diversas esferas das relações jurídicas, né, pessoal? E a mais conhecida que nós temos está na Federação, que é o STJ, o Supremo Tribunal Federal. Vamos à primeira atividade, então, pessoal? Explique a divisão dos poderes e sua importância para o Estado, conforme Montesquieu, conforme essa divisão de poderes de Montesquieu. De boa essa questão, tempinho para vocês.
E aí, pessoal? Responderam essa tranquilinho, né? Essa tá bem de boa, né, turma? Sua resposta, então, tem que ser mais ou menos como essa padronizada aqui que vocês estão vendo. Montesquieu é o precursor da divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo tem como função implementar as leis, além da agenda diária do governo. O poder legislativo possui o papel de criar leis e fiscalizar o poder executivo. E o poder judiciário tem como função julgar de acordo com as leis criadas pelo poder legislativo e a Constituição. A divisão entre os poderes, autônomos entre si, é a condição necessária para garantir a liberdade de um Estado e não ocorrer abusos dos governos. É aquela questão que eu coloquei para vocês, né? Diluir os poderes, criar um aspecto democrático, né? E dar racionalidade às funções do próprio Estado. Legal? Vamos lá, pessoal? Vamos continuar? Estado para a ciência política. Grande parte dos estudos da ciência política se referem ao tema Estado. A concepção de Estado mais recorrente entre os cientistas políticos é construída por Max Weber. Weber diz: em nossa época, devemos conceber o Estado como uma comunidade humana. Dentro dos limites de um território, reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. Então, para Weber, né, o Estado é um espaço territorial delimitado, né, com governabilidade, né, com toda uma estrutura, né, de pessoas, de poder, etc., mas que também tem o monopólio da violência legítima. O Estado é aquele que pode estar impondo, ainda que pela força, né, as suas vontades. Nós não podemos impor pela força as nossas vontades. Nós temos poder sobre as pessoas, né, mas de maneira dentro de uma autoridade, dentro de um consenso, de um consentimento. O Estado vai para além do consentimento. O Estado tem o poder até mesmo na própria violência, de acordo com os preceitos desse Estado. O poder de polícia, por exemplo, é um poder legítimo, né, que é autorizada e também não deixa de ser consentida pela população. É um poder extremamente fundamental aí para a coexistência da passividade dentro dos Estados. Deve ser um Estado pacífico. Assim como as Forças Armadas, né, o Exército, a Marinha Aeronáutica, né, para o Estado, para uma nação, né, para, digamos, a integridade, né, e, digamos, a soberania nacional. Legal? Concepções do Estado moderno ainda, para Weber, o Estado é detentor do monopólio da violência legítima no território. Só ele pode ter. Ele tem um monopólio. Não existe mais outras formas de poder, de esferas que tenham esse poder legítimo. Mas o que quer dizer isso, né? Eu acabei de falar um pouquinho para vocês, mas vamos pegar esse slide também para a gente compreender ainda melhor. O Estado procura ser a única instituição que as pessoas aceitam em certas situações que lance mão da utilização da força e da violência. Aqui temos, por exemplo, uma operação policial no Rio de Janeiro. Então, essas operações são operações constituídas pelo Estado a serviço de uma segurança pública, de tirar aquilo que é ilegal daquilo que é ilegítimo, como, por exemplo, né, drogas, abusos de violência, né? Então, são mecanismos que o Estado está tentando garantir para uma estabilidade social. Questionamentos sobre a ação estatal. Ainda que a instituição policial detenha legitimidade para usar a força física em casos previstos pela lei, como, por exemplo, em um confronto entre assaltantes e policiais, a população também contesta atos de violência policial e abordagens arbitrárias. Então, por mais que haja esse poder legítimo, né, do Estado em relação ao uso de violência, do monopólio da violência, há também algumas contestações, né, que tentam, né, mostrar que, às vezes, a legitimidade ela é um pouco autoritária. Em alguns casos, ela não é necessária. Né? Mas essas são sempre contestações, verdades ou não, certos ou não. Sabemos que, teoricamente, o Estado sempre teve e continuará tendo, né, o monopólio legítimo da violência. Mas é claro que tem situações que perpassam um pouco essa questão e sempre há os movimentos sociais, né, que estão tentando denunciar algum tipo de violência policial ou abordagens que são mais
arbitrárias, né, que não são tão coerentes com o que pede em alguns momentos. Bacana? Outra concepção de Estado ainda, né, vem a ideia de Norbert Bobbio em relação ao conceito de Estado, que também é um grande cientista político. Então, Bobbio diz que o Estado trata-se de uma organização social complexa, marcada pela centralização do poder. Fundamenta-se na territorialidade da obrigação política e na progressiva impessoalidade do comando político. O que Bobbio quer dizer com isso? Ele quer dizer algo muito próximo a Max Weber, que dentro de um espaço, de um território, ele tem toda a legitimidade em relação às suas funções, né? E dentro de um processo democrático ele é impessoal. Porque quando se passam, né, os governos e assim por diante, né, as funções dos estados democráticos tendem a ser as mesmas. Bacana? Vamos a mais uma atividade aí, pessoal? Compare, utilizando suas próprias palavras, as concepções de Estado segundo Max Weber e Norbert Bobbio. Tá? Então é uma questão bem de boa, ambos são bem parecidos. Né? Vou dar um tempinho para vocês fazerem e vamos que vamos. Vamos lá.
E aí, pessoal? Analisaram essa bem de boa, né? Comparação entre esses dois grandes pensadores políticos. De acordo com Max Weber, o Estado consiste em uma comunidade humana detentora do monopólio da violência legítima no território. Já Bobbio entende o Estado enquanto uma organização social complexa, marcada pela centralização do poder, fundamentada na territorialidade e na obrigação política e progressiva da impessoalidade do comando político. Ambos também tratam, então, dessa questão de território e poder, né, que são coisas que são, digamos, elas são quase unidas, elas são arraigadas uma na outra. Então, ambos têm percepções, ainda que distintas, mas que também são próximas e se complementam. Bacana? Estado e governo. Governo é a autoridade que comanda a administração do Estado. Então, o Estado é essa mão invisível que nos rege, que nos guia, né? Mas dentro dessa mão invisível, há uma mão muito visível, que é a mão do governo. Que são os governadores, né? Sim, todas as esferas, né? A gente chama de governo, mas governo não é só o governador. Governo é aquele que governa. O presidente, um prefeito, que legisla, né? O vereador, o deputado e assim por diante. Então, essas formas de governo se referem ao modo como se estabelecem as relações entre governados e governantes. Qual que é a relação que há, então, né, entre quem gerencia o Estado, né, e a população que é gerenciada por ele. Então, nós temos hoje duas grandes formas, né, predominantes do Estado moderno, dessa organização entre governos e governados, que são a monarquia e a república. A monarquia contempla formas absolutistas e constitucionais. No primeiro modelo, o poder do governante é vitalício e hereditário. No caso constitucional, o poder do soberano é limitado por outros órgãos. Na República, presidentes e primeiros ministros geralmente são eleitos por tempo determinado. Então, hoje, na contemporaneidade, nós temos os modelos, né, muito mais democráticos, não absolutistas, né, como era comum no século XVI, século XVII, assim por diante. Hoje temos monarquias, né, parlamentaristas e temos repúblicas presidencialistas, né, onde há um processo, muitas vezes, de uma democracia representativa. Bacana? E, né, formas históricas do Estado moderno. Temos um Estado moderno que surgiu a partir da desagregação do regime feudal, impulsionada pelas revoltas camponesas, as quais questionavam o poder dos senhores feudais. Então, as principais características do Estado moderno são a centralização e concentração do poder, o controle das forças armadas e o monopólio da violência, junto com a elaboração da estrutura jurídica e burocrática e da cobrança de impostos. Alguns exemplos contemporâneos. Estado absolutista, Estado liberal, Estado nazifascista, Estado socialista, Estado do bem-estar social, Estado neoliberal. São as 6 grandes formas de Estados modernos. Algumas delas são históricas, não existem mais. A gente não tem mais grandes modelos de Estados absolutistas. Ainda bem que não temos mais o Estado nazifascista. Isso aí foi um momento curto, mas muito terrível, né, na história mundial. E hoje temos muito claramente estados, né, o Estado liberal, ele é claro, o Estado neoliberal, ele é muito claro, o Estado do bem-estar social também, ele está por aí. O Estado socialista perdeu muita força no final do século XX, mas também são estados que ainda existem, né? São formas que têm essas características de modernidade. Bacana? Então, nessa aula de hoje, nós abordamos o conceito de poder, retomando noções de divisão entre poderes, né, retomamos conceitos segundo Max Weber e Bobbio, bem como concepções de governo e formas de governo. Bacana? Agradeço muito a atenção dos senhores, aí desejo aí, fiquem todos muito bem e até a próxima.